não tem nada mais importante do que a Folha acaba de botar no ar há quase uma hora, demonstrando como o ministro Moraes, através de mensagens que o Glenn Greenwald teve acesso, como o ministro Moraes utilizou a estrutura do judiciário para produzir material que embasava as decisões que ele mesmo tomava contra bolsonaristas. E a matéria da Folha, que é quem vai explorar junto com o Glenn 6 gigabytes de mensagens de WhatsApp entre Moraes e os seus auxiliares, que já está dando um rebuliço danado, mostra de saída como o ministro montou uma espécie de próprio Ministério Público. Ministério Público paralelo. Isso, ele encomendava uma espécie de parecer do juiz auxiliar, isso no TSE, tá? Ele pedia para o órgão do TSE produzir um parecer para ele usar no caso que ele investigava do STF, e quando esse parecer chegava ao STF, muitas vezes chegava como fonte anônima, sendo que foi ele, o ministro, que mandou produzir, ou então chegava como produzido pelo juiz auxiliar, sem haver nenhum indicativo de que era o próprio Moraes que, por WhatsApp, encomendava pareceres para utilizar contra bolsonaristas. É um escárnio, é o uso do aparelho judicial para perseguir adversários políticos. Olha, o Brasil, a história só se repete, e infelizmente como tragédia, porque não é a primeira vez que nós vemos juiz ferir as regras do jogo para atingir adversários. Isso já aconteceu na Lava Jato. Aqui, me parece que é ainda mais grave, porque estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em tese é onde as coisas... Em tese não, é onde tudo vai terminar, é onde as discussões se encerram. O que a Folha, que eu tenho que parabenizar, porque só um jornal para ter coragem de fazer isso, expor com tanta veemência o que está exposto, só um jornal sério para fazer o que a Folha está fazendo. Gente, eu estou com a matéria aqui, realmente estarrecedora. Olha só, a manchete é a seguinte, da Folha de São Paulo, a matéria do Fábio Serapião e o Glenn Greenwald. Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. O gabinete de Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral, para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete no ministro do Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. A Folha de São Paulo teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no Supremo, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, uma espécie de Moraes no gabinete, um auxiliar, o braço direito de Moraes no gabinete, e outros integrantes da sua equipe no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram a irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Abre aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Fecha aspas. Ele dizia. Consta em uma das reproduções de falas do ministro. Abre aspas. Ele cismou. Quando ele cisma é uma tragédia. Fecha aspas. Comentou um dos assessores. Ele tá bravo agora, disse outro. O maior volume de mensagens com pedidos informais, todos no WhatsApp, envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no Supremo, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal
que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Talhaferro deixou o cargo do TSE em maio de 2023, após ser preso sob suspeita de violência doméstica contra sua esposa em Caieiras, São Paulo. Procurados por meio de assessoria do Supremo Tribunal Federal e informados sobre o teor da reportagem, Moraes e o juiz Ayrton Vieira não responderam. Talhaferro afirmou que não se manifestará, mas que, abre aspas, cumpria todas as ordens que eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. Fecha aspas. Quem comete ilegalidade diz que nunca se recorda porque na cabeça dele está tudo certo. A Folha acrescenta que as mensagens foram obtidas por fonte, não foi fonte hacker ou alguém com acesso às mensagens disponibilizou o conjunto para ela e para o jornalista Glenn Greenwald, que descrevem ao longo da reportagem o uso objetivo contra Rodrigo Constantino e contra que é neto lá, o Paulo Figueiredo. Eles descrevem como isso era feito por Moraes, especificamente com esses dois casos, porque no final de dezembro, Moraes se vira para um de seus assessores e pede um parecer, que era a época em que Constantino e o Paulo Figueiredo estavam utilizando as redes sociais para insuflar militares contra uma intentona, um golpe. E aí o juiz produz um relatório, produz um parecer para que Moraes tomasse uma decisão dentro do inquérito das fake news. Ele recebe o parecer que ele pediu, coisa que o MP deveria fazer, ele recebe que ele pediu insatisfeito, aí ele vai e diz, vocês querem que eu faça o laudo? E quando chegava o laudo para ele, chegava como se fosse assim, o juiz descobriu isso aqui e fez o parecer, ou então anônimo enviou isso aqui. Nunca chegava como eu mesmo encomendei e eu estou tomando uma decisão com base no parecer que eu providenciei para tanto. O mais irônico de tudo isso é que agora bolsonaristas vão ter que defender o material que é escandaloso, defender que isso aqui é escandaloso, tanto quanto o que o Moro fez lá atrás. E vão ter que elogiar o Glenn, que se mostra mais uma vez que é fiel aos princípios e não a um lado. Vamos lá, deixa eu só comentar aqui. Tá. Não, mas... Só para complementar, Gustavo, o conjunto de diálogos mostra ao menos 2 dezenas de casos em que o gabinete de Moraes do Supremo solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao menos parte desses documentos foi usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimento à Polícia Federal. Duas coisas. O bom dessa história é que a gente vai ter daqui um pedacinho a oportunidade de entrevistar o líder da oposição do Senado, o Rogério Marinho. Vai ser a primeira entrevista dele depois disso aqui. Mas vamos por parte. Pessoal, desculpa a vocês que eu tô com uma enxaqueca monstruosa, por isso que eu tô tão calado, que tá aqui como se fosse uma faca entrando aqui na minha cabeça. Mas vamos lá. Eu tenho falado muito, a gente tem falado muito nesses últimos 15 dias. Eu sempre comparo o Brasil, quando eu falo da Venezuela, eu sempre acabo a minha fala trazendo o Brasil. Porque o que a gente vê na Venezuela pós-eleição e antes-eleição aconteceu aqui no Brasil, pessoal. Ou não. A gente está vendo aí um caso claro, do mesmo jeito que lá na Venezuela, a justiça eleitoral de lá deu a vitória ao Maduro, a justiça eleitoral daqui, eu não digo que houve fraude eleitoral, porque eu não acredito que as urnas sejam violáveis. Mas as decisões tomadas pelo Moraes e pelo TSE levaram o quê? A lisura do pleito seja questionado. Porque, por exemplo, eu digo aqui, quantos prefeitos do Rio Grande do Norte já foram caçados por transporte irregular no dia da eleição? E aí, 2 dias antes da eleição, o TSE diz o seguinte, pode transportar eleitores. E a gente viu várias coisas. A gente tem jornalista aqui, você gosta ou não gosta, mas o cara está banido de exercer a profissão através de rede social. O Paulo Figueiredo e o Constantino eu gosto, Paulo Figueiredo eu não gosto.
Mas eles estão exilados nos Estados Unidos, porque se eles estivessem aqui, mais cedo ou mais tarde iam ser Gustavo, presos. Desculpa, porque é inacreditável. O Moraes escreve para o juiz auxiliar do STF. Deixa eu só dizer uma coisa antes. Esse juiz auxiliar é um juiz que pode ser do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, que o ministro do STF ou do TSE, se eu não me engano, o STF tem direito a 2 juízes auxiliares por cada gabinete. Então, você, ministro do STF, você chama 2 juízes do Brasil em sua confiança para ser seu juiz auxiliar, que essa aí era um dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes. Ele pede para o Ayrton, peça para o Eduardo lá no TSE. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse Constantino para vermos se dá para bloquear e prever multa. Diz mensagem. Aí o cara fez o print da conversa com Moraes e postou para Eduardo. Aí Eduardo vai e diz: já recebi e está para derrubada. Respondeu Eduardo para o outro juiz. Após Eduardo produzir um relatório como de praxe, Ayrton, o juiz para quem Moraes pediu, né, que falasse com Eduardo, começam a discutir a decisão, o que vai ser feito com Constantino para que Moraes já tome a decisão de ofício. Assine, porque Eduardo, o juiz faz. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF. Olha só. Peça para o Eduardo. Gente, o material foi assim, produzido na Justiça Eleitoral para embasar uma decisão no STF. E é basicamente isso, um MP paralelo. Tudo isso... Mas não é só isso não, Dinardo. Não é MP paralelo, não. É um juiz produzindo fatos para ele tomar decisão. Esse cara era o presidente do TSE. Então, ele queria multar e bloquear Constantino, o Rodrigo Constantino, que era da Jovem Pan. E aí ele diz para o seu assessor: olha, pega alguma coisa para produzir um bloqueio e multa. Aí o assessor fala com o outro, o juiz auxiliar fala com o outro, que prepara todo o relatório, o juiz faz e o Alexandre de Moraes assina a decisão. Então vocês vejam como era isso. Moro e Dallagnol, eles combinavam alguma coisa. Não se pode comparar nunca uma coisa com a outra, porque isso aí interferiu nas eleições do Brasil. O Tagliaferro, que é Eduardo Tagliaferro, que é o juiz auxiliar no STF, e o Ayrton é um juiz instrutor. O Tagliaferro diz assim: ele começa a manifestar apreensão pelo fato de materiais encomendados para o TSE saírem para o STF, para Moraes embasar as decisões. Aí o Ayrton vai dizer: olha, temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE, é seu nome. Diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para aliviar as provas forjadas. Que nem cria um e-mail para enviar como denúncia anônima. É um escárnio, gente. É um escárnio. É o uso do aparelho judicial assim de maneira escancarada. E para eles está tudo bem, está tudo certo, não houve nada de errado, porque a praxe seria essa. Mas isso aqui não está em nenhum lugar do mundo, nem do mundo. Da nossa lei, as leis que regem esse país, que um ministro do STF vai encomendar um parecer ao TSE, onde ele era presidente. Esse parecer vai cair no inquérito que ele preside há 4 a 5 anos, para ele tomar uma decisão com base no parecer que ele pediu, já orientado com uma instrução. Pelo amor de Deus. Desde que Toffoli era presidente do STF, que ele encaminhou a relatoria desse inquérito do fim do mundo, né? Inquérito do fim do mundo para o Moraes, a nossa democracia, ela passou a ser relativizada. É interessante, por exemplo, já pensou em se Janones fosse bolsonarista? Será que ele estaria podendo usar a rede social? Será que Janones estaria solto? Com certeza não. E o mais impressionante que a gente está vendo aí, decisões para barrar a imprensa. Na época, o Rodrigo Constantino era, sem dúvida,
o jornalista mais famoso do Brasil. Eu digo isso pelo fato do poder que ele exercia em parte da população bolsonarista, que através dele se informava, né? Ao ponto que esse cara, o Rodrigo Constantino, ele acabou saindo da Jovem Pan. Por que ele saiu da Jovem Pan? Porque não só ele e o outro lá, o Paulo Figueiredo também. Acabou saindo Augusto Nunes, acabou a nata toda. Mas Augusto foi por desobediência à diretoria, né? Mas foi por desobediência por quê? Porque ele dizia o seguinte, desculpa, o que é que Augusto dizia todo dia lá na Jovem Pan? Que a eleição brasileira não tinha corrido de forma correta. Na sequência que tudo isso aconteceu, essa conversa sobre o Constantino, o Eduardo finalmente formaliza um documento e escreve: através do nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros deste tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil @rconstantino, esse em uso na plataforma Twitter, no qual informam existir diversas postagens ofensivas contra as instituições STF e TSE. Gente, através do nosso sistema de alertas e monitoramento, as mensagens mostram que Moraes pegou um print do tweet, mandou para Eduardo e disse: preciso agir sobre esse cara aqui. Aí ele disse que foi o sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros deste tribunal. É escandaloso. É muito triste, porque é o seguinte, eu falo porque Paulo Figueiredo e o Constantino, eles saíram da Jovem Pan, porque todos eles, o que é que eles faziam? Minha televisão, meu retorno saiu do ar. Todos eles, não estou dando um branco não, é porque eu me desconcentrei e estou com dor de cabeça, mas vamos lá. Todos eles tinham uma política de comentários que atacavam frontalmente o que aconteceu nas eleições de 2022. E a empresa, lógico, para sobreviver, ela teve que se livrar de pessoas que estavam apenas fazendo o trabalho delas com honestidade. Eu tô doido que Rogério chegar, mando logo ele entrar aqui no estúdio para perguntar o seguinte: se um caso desse já não seria suficiente para entrar com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por interferência no resultado das eleições, mas porque todo dia tem um pedido de impeachment, mas tem bancar uma formiga, mas é assinado por vários senadores, porque vai deixar o Rodrigo Pacheco numa situação difícil, porque é muito complicado dar sustentabilidade a essa situação que nós estamos tendo no Brasil. Principalmente, é hora de acabar com esse inquérito fim do mundo, é hora de dar um ponto final nisso.